Em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Hoje a gente vai tratar de um tema especial: o crescimento que agrada a Deus. Porque crescer, quase tudo no mundo cresce, não é verdade? Mas nem tudo que cresce agrada a Papai do Céu. Minha mãe era uma pessoa que não tinha muita leitura, mas de vez em quando ela se saía com cada uma que eu ficava assim de boca aberta. Ela dizia: é para crescer, mas não cresça como rabo de cavalo, não. A princípio, quando eu era pequenininho, não entendi. Depois que eu fui me entendendo de gente, entendi que o cavalo, o rabo dele cresce para baixo. Então, não tem esse crescimento, não vai ser muito legal. A gente não tem como que crescer como um buraco. A gente tem que crescer para cima, amém? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Onde foi o mesmo texto que eu disse? Que maravilha! O texto diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus nos dê entendimento da sua maravilhosa palavra. Bom, como eu já disse antes, o crescimento é comum a quase tudo. Vocês concordam comigo? Quase tudo na vida cresce. Quase tudo cresce. A plantinha a gente não vê ela crescendo, né? Mas cresce. Como cresce? E cresce numa rapidez tremenda. Então quase tudo cresce, mas nem todo crescimento agrada a Papai do Céu. Hoje temos a oportunidade de receber diretamente do Senhor qual é o tipo de crescimento que o agrada. E eu quero que os irmãos estejam interessados e atentos ao que Deus quer falar para nós. Eu recomendo a todos que dediquem toda a atenção à palavra, pois Deus nos fez para crescer. Quem crê nisso? Deus nos fez para quê? Crescer. E seus planos são muito bem definidos. Nada o surpreende. Acredito, inclusive, que nos planos de Deus para o nosso crescimento, Ele previu esse momento com muito amor, pensando em cada um de nós de uma maneira exclusiva e particular. Quem crê nisso? Você crê que Deus te trouxe aqui? Crê mesmo nisso? Eita glória, que coisa boa. O cristão verdadeiro é aquele que sempre anela pelo seu próprio crescimento. Quem concorda? Quem é cristão verdadeiro aqui? Cristão verdadeiro nunca está animado em não crescer. Ele quer sempre crescer. Eu quero crescer. Crescer. Aí alguns olham e dizem: tu já está grande. Ele diz: estou nada, estou pequenininho demais. Eu quero ser mais parecido com Jesus, não é assim? Então, para ser parecido com Jesus, vai ter que crescer. Crescer para a glória do Senhor. Então, todo cristão verdadeiro anela pelo seu próprio crescimento, visando agradar melhor a Deus, a quem Ele entregou a vida e depositou toda a sua confiança. Quem crê nisso? Muito bem. Nós vamos ter 3 pontinhos normais, como sempre tenho trazido aqui para vocês. Poucas vezes eu fujo a essas regras, né? 3 pontinhos apenas. Eu quero que vocês atentem para cada um deles com muito carinho, com muito amor, pois Deus quer realmente o nosso crescimento. Mas a primeira delas é o seguinte: para crescer é preciso ter motivação. Vocês concordam comigo? Ninguém vai crescer se não tiver motivação. Tem que ter motivação para crescer, né? Então, veja lá como é que você vai promover essa motivação. Cuidado com a questão materialista dentro de casa. Se você, meu filho, tirar nota boa, você ganha uma bicicleta. O menino vai crescer materialista. Então tem que ter muito cuidado nesse ponto, em nome de Jesus. Vai com calma, vai orientando aí o crescimento para a glória do Senhor, que muitas vezes a gente se torna mal ao invés de se tornar bem. Então,
nem toda motivação para o crescimento é a motivação correta. Então, o que eu quero trazer como primeiro ponto aqui para nós, o primeiro argumento, é que existe a motivação correta para crescer agradando a Deus. Você crê nisso? Amém. O crescimento cristão precisa ser intencional. Eu preciso ter a intenção de crescer. Ou então eu não cresço, né? Eu vou continuar do mesmo jeito. Aí eu vou ir e vir para o templo, ouvir uma palavra que de vez em quando vai me alegrar, às vezes até me faz chorar, tal, mas não vou crescer de fato, porque não vou me alimentar, não tenho a intenção de ir. É preciso você ser intencional quanto ao seu crescimento. Como assim, pastor? O corpo nasce e a gente não é muito intencional. Para falar a verdade, eu faço dieta para o corpo não crescer, e eu faço a dieta com a intenção dele não crescer, dele diminuir, e ele continua crescendo, pastor. Como é que é isso? O senhor está falando nas coisas de papai do céu. A gente tem que ter intenção, amém? Tem que ser intencional, ou então não acontece. Intencional. E para crescer intencionalmente é necessário ter motivação. Mas não é qualquer motivação que deve influenciar o crescimento daquele que quer agradar a Deus. Observe um trecho do texto que lemos, do texto bíblico que lemos. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Seguindo a verdade em cresçamos em? É para crescer em alguma coisa, não é assim? Em tudo. Então, seguir a verdade em amor vai promover o crescimento em quase tudo. Em tudo. Bom, então seguir a verdade em amor é a motivação correta para promover o nosso crescimento. Quem crê nisso? Segundo esse texto, é a motivação correta. Eu preciso seguir a verdade em amor. Pastor, qual é a verdade? Aí eu vou perguntar para vocês, já que eu estou aqui já. Vamos fazer de conta que a gente está num culto de doutrina. Qual é a verdade, irmãos? Aonde está a verdade, irmão? Vocês têm certeza, irmão? Tem certeza? Então a verdade é? E Jesus é a? E a palavra é o quê? E Jesus é o quê? No princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era? Quem é a palavra? Muito bem. Então a verdade é a? Palavra. Foi preciso forçar um pouquinho a barra para chegar. Mas glórias a Deus, não está errado não, menino. O próprio Jesus Cristo disse de si: eu sou o caminho, a verdade e a... Então vocês não estão errados em nada. Eu só quero que chegue aqui, tá? Porque Jesus é a palavra, amém? Jesus é a palavra. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 e 23. Quero trazer para os amados esses dois versículos, que são bem interessantes. A gente vai fazer 4 afirmações nesses dois versículozinhos, né? E a gente quer trazer vocês aqui, pedir bastante atenção de vocês para a glória do Senhor. Observe o texto como diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o quê? Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Muito bem, baseado nesse texto, o Senhor tem 4 afirmações para nós. 4 afirmações nesse texto. Primeira afirmação que a gente tira é a seguinte: a obediência à verdade purifica a alma. Quem crê nisso? A obediência à verdade purifica a alma. Pastor, o que é que purifica a alma? É quando a gente obedece à verdade. A verdade é a palavra. Então, quando obedecemos à palavra de Deus, nós nos purificamos. Quem crê? Está escrito: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, quando obedecemos à verdade, a nossa alma é purificada. Segunda afirmação:
Aquele que visa o amor fraternal não fingido, ele ama de coração. Está escrito? Tá, não tá? Eu falei com outras palavras, mas está escrito isso, né? Eu vou repetir. Aquele que visa o amor fraternal não fingido, ama de coração. Então, para amar de coração, não pode ser fingido. Tem um bocado de gente que ama fingido, aí ama na frente, é uma coisa, amiga e tal, e por trás. Cuidado com os fake friends, amigos falsos, falsos amigos. Pastor, como está poliglota, né? Tomem cuidado, tomem muito cuidado com essa questão. Existe muita gente que nos rodeia, mas não tem amor, só finge de fato. E às vezes você vai abrir o coração para uma pessoa dessa. Presta atenção. Você tem que amar a todos, mas você tem que ter consciência que nem todos te amam de verdade. Diz, pastor, isso é uma tristeza. Não, pai. O problema está com eles, é que eles ainda não cresceram. Seja você grande. Amém? Não tem como a gente crescer para agradar a Deus sem amar. Tem? Tem como crescer para agradar a Deus sem estar puro? Também não. Então estão vendo como a gente está dentro do texto? E como existe motivação? Amar é uma motivação, pureza da alma é uma motivação. E a gente precisa verdadeiramente seguir essa verdade em amor, para viver isso para a glória do Senhor. Terceira afirmação: a palavra de Deus gera em nós a semente incorruptível. É isso que está dizendo o texto? Sim ou não? A palavra de Deus gera em mim e gera em você a semente da incorruptibilidade. Se você não quer viver uma vida de sobes e desces, se você não quer viver nas gangorras da vida, se você quer ter uma estabilidade espiritual, se você quer verdadeiramente agradar a Deus, se você não quer se deteriorar com esse mundo, o segredo é você verdadeiramente viver a palavra de Deus na sua vida. É a motivação necessária, e tem que seguir essa verdade em amor. Em amor. Quarta afirmação e última, baseada em 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 e 23. O regenerado pela palavra tem a palavra viva e permanente na sua vida. Você crê nisso? Quem aqui já foi regenerado pela palavra? O texto de Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso é que é poder. Amém? E quem foi regenerado na palavra tem na sua vida a palavra viva e permanente. E o próprio Cristo disse em diversas passagens, você pode encontrar em João capítulo 8 e João capítulo 15, se permanecerdes em mim e permanecerdes na minha palavra. O segredo está na palavra. Você precisa permanecer na palavra. E para você permanecer e deixar essa palavra viva, o que é que eu entendo sobre uma palavra viva dentro de mim? É uma palavra que vive constantemente sendo lembrada. Amém? Como quem diz para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. A palavra de Deus tem que falar dentro do meu interior. Mas muitas vezes as pessoas até confundem. Deus fala comigo. Não, é o que você leu, que está vivo dentro de você. Amém? Que está te regenerando, que está te ajudando a crescer, que está te motivando para ir mais longe, que está te ajudando a ser uma pessoa moralmente correta, uma pessoa eticamente correta, uma pessoa melhor, para lidar melhor com os filhos, para ter uma relação trabalhista mais aceitável, para ter uma vida no altar de Deus. A palavra de Deus tem que ser viva e permanente dentro de nós. Só assim a gente vai alcançar. De outra forma não alcançaremos. Deixe a palavra viva dentro de você. Em nome de Jesus. Dessa forma, tanto o meio quanto o fim agradarão a Deus.
com essa motivação. Tanto o meio, o que você caminha para chegar lá, vai agradar a Deus, como o chegar lá também vai agradar a Deus. E aqui eu vou perguntar: quem quer ter a sua vida para agradar a Deus? Levante uma de suas mãos. Amém por isso. Eu disse que tinha 3 pontinhos, né? Vamos para o segundo. Primeiro eu disse sobre a motivação correta para agradar a Deus. Agora o segundo ponto eu vou falar sobre o influenciador. Isso, eu vou aproveitar a palavra que está na crista da onda, né? O influencer, né? O influenciador correto para crescer agradando a Deus, né? Porque a gente só cresce se tiver um incentivador lá, né? Alguém que nos influencie, né? Muitas vezes a gente não acha bom, não. Mãe e pai influencia a gente, mas influencia de uma forma dura. Vai, menino, deixa de preguiça, ajeita a cama, tal. Vai, rapaz, bota essa água aí, rapaz, limpa esse negócio, tal. E lá, botou já no cesto o pano sujo e vai corrigindo a vida da gente, vai levando, tal. Mas quem gosta disso? Alguém gosta? Aí levante a mão. Mas se perguntar, é necessário? Aí todo mundo que já teve filho diz, quem não teve ainda está em dúvida. Ainda está em dúvida. Mas quem já teve, é assim, rapaz. Olhe, escreva onde quiser. Pessoas corretas na vida, teve um pai e uma mãe que o cobraram muito. Teve alguém que cobrou muito deles. É sempre assim. É sempre assim. Pessoas que vivem a vida de qualquer jeito é porque foi muito fácil. Foi muito fácil. Então o influenciador é necessário. Quem concorda comigo? Muito bem. De maneira como existe a motivação correta para crescer de forma a agradar a Deus, também existe o influenciador correto para essa tarefa. E o influenciador não se chama Marcelo, viu? Vejamos outro trecho do texto bíblico que se encontra em Efésios 4, versículo 15 e 16. Não está aí no telão, mas eu vou trazer aqui a memória de vocês. O trecho que eu separei para essa parte do influenciador diz o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Amém? Cresçamos naquele que é o quê? Que é o meu nome desse? Jesus o Cristo. Se você se deixar influenciar por Jesus Cristo, você encontrará a maneira correta para promover o seu próprio crescimento de uma forma que agrade a Deus. Vamos para um texto bíblico, né? Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Acho que é esse mesmo texto. Vocês podem me ajudar? Como é que diz aí? O trecho, tem um termo no texto bíblico que vocês leram, e que eu fui ouvinte, que diz no qual, está 2 vezes aí, se eu não me engano, logo no começo, no versículo 21, e logo no começo do versículo 22. Eu estou certo? Isso, no qual. O no qual aqui citado se refere a quem? Um de cada vez. O no qual aqui citado se refere a quem? Ainda tem gente com dúvida? O no qual aqui citado se refere a quem? Melhorou um pouquinho. Vocês ainda também decidem. Será que eu participo? Deixa de participar. Esse pastor quer que a gente participe ativamente. Pastor não deixa nem a gente quieto, somente para ouvir. Esse no qual se refere a Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor. Em Jesus Cristo, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no
Espírito. Então traduziu no qual para o nome de Jesus Cristo. Amém? Dessa vez não são 4 afirmações, são 3. 3 afirmaçõezinhas rapidazinhas. Capte aí. A primeira delas. Jesus nos influencia a ser bem ajustado, ter comunhão. O trecho diz, no qual, ou melhor, em Jesus todo edifício bem ajustado. Em Jesus Cristo a gente consegue ter comunhão. Quem acredita nisso? Comunhão com Deus em Jesus e comunhão uns com os outros através de Jesus. Quem crê nisso? A igreja não tem como sobreviver sem comunhão. É por isso que a gente se chama de irmão, porque faz parte da vida um do outro. Muitas vezes faz mais parte do que o outro queria, mas faz parte da vida um do outro, em nome de Jesus. Então isso tem que ser através da comunhão. Nada de intolerância, nada de questões pessoais, mas a gente precisa estar bem ajustado. Bem ajustado. E só vamos alcançar isso se permitirmos que Jesus Cristo esteja em nós, no qual, se estivermos em Cristo, a gente consegue realmente fazer. Mas isso vai ter que você se convencer de que Jesus Cristo é o melhor influenciador para a tua vida. E olha que num mar de influenciadores que o mundo hoje oferece, influenciadores digitais de maneira tremenda, tem gente para tudo quanto é canto, tem gente até que está querendo, ao invés de pastores, estão querendo coach. Falei demais? Vocês sabem o que é coach? Técnico. É um motivador. É alguém que dá uma palestra motivacional. Ao invés de pastores, as pessoas estão procurando coaches. Influenciadores da vida. Tem deles que ficaram famosos e que são rotulados como pastores também. E que os irmãos aqui, alguns, vivem seguindo também. De vez em quando a gente vê uma postagem. Bom, mas deixa para lá. Eu não quero incomodar ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte. Gente, quem é que vai te fazer crescer? Se não Jesus. Os apóstolos dizem, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Quem crê? Você vai conseguir perdão nesses influenciadores? Não, o teu perdão está em Jesus. Você vai conseguir vida nesses influenciadores? Não, a tua vida está escondida em Cristo. Quem crê nisso? Deixa Jesus Cristo ser o teu influenciador, em nome de Jesus. Aqui alguns estão querendo ser influenciadores, faz de tudo, tal, para ter seguidores, tal. Eu não estou nem aí, eu sou aquela pessoa que não tem seguidor. Minha rede social é a mais pobre possível. Assim que inventaram o Orkut. Quem é que se lembra do Orkut aí? Isso, eu fiz o Orkut. Coisa linda, tal, figurinha para lá, figurinha para cá, e coisa legalzinha tal. Daqui a pouco o Orkut morreu. Eu disse, Aí inventaram o Facebook, colocaram no lugar do Orkut, não foi assim? Aí eu corri e fiz o Facebook. Coisa linda e maravilhosa. Uma enxurrada de gente saía e abandonava o Orkut. E eu lá praticamente sozinho. Disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem graça. Deixei de lado o Orkut, me embrenhei para o Facebook. Aí o pessoal começou a seguir, né? Porque toda semana eu estava botando postagem, toda semana botando postagem. Aí foi crescendo 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200, tal. E eu botando postagem, de vez em quando descia a lenha e o pessoal só continuava crescendo. Eu disse, rapaz, eu vou parar de botar postagem. Esse negócio não está muito certo não. As pessoas não têm que seguir Marcelo. Nós temos que ser cristãos. Cristão segue quem? Muito bem. Cristão segue Cristo. Então eu estava na contramão errada. Aí fizeram esse tal de Instagram, aí veio a pandemia, eu não queria Instagram, aí precisava, porque precisava de fazer as lives, e a gente não tinha como, e uma dificuldade do tamanho do trem, não podia se juntar com ninguém, aí eu fui forçado a ir para o Instagram, e já está em 480 e poucas pessoas lá, e eu não posto nada.
Eu estou preocupado com alguns. Não é o alvo, não. O seu alvo é Jesus, amém? O seu influenciador é Jesus. Aqui a gente vem para receber a palavra de Jesus para a nossa vida, amém? Não vem por causa de A de B. O pastor Josida é uma boa pinta, um camarada legal. Pense num homem de Deus. Mas a gente não segue ele, não, a gente segue Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É a ele que nós seguimos. Então, a gente tem que ter comunhão com Cristo. Cuidado para você não se enganar nisso e começar a buscar comunhão com outras coisas. Não, a sua comunhão é com Jesus, é diretamente com Ele. Em nome de Jesus. Se tiver comunhão com Cristo, está tudo resolvido na sua vida. E não pense que é fulano que vai resolver, não. Fulano pode ter uma palavra, mas a palavra de fulano, ela vai demorar algum tempinho. Amanhã, quando você acordar, ela já não vai fazer mais sentido para a tua vida. Mas a presença de Cristo vai. Fulano não vai estar contigo no dia a dia, mas Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é conosco. Então crê somente em nome de Jesus. Segunda afirmação do texto de Efésios 2, versículos 21 e 22. É esse mesmo texto, né? Que eu estou achando porque está parecido os versículos de 1 Pedro, mas lá de 1 Pedro foi 22 e 23. Segunda afirmação. A primeira foi: Jesus nos influencia a ser bem ajustado, ter comunhão, não é isso? Segunda é: Jesus nos influencia a crescer para santuário dedicado ao Senhor. Não é crescer para qualquer coisa, é crescer com uma finalidade, é crescer para aqui ser o lugar onde Deus ministra. Santuário é o lugar onde Deus habita, amém? A habitação de Deus. Você não vai crescer segundo a visão do mundo, você vai crescer na visão espiritual para a glória do Senhor. Então, crescer para santuário dedicado ao Senhor. E cresça com isso, não pense que é de qualquer jeito, não. A sua vida é para ter pureza, amém? Nenhum santuário pode ter impureza. Quando tiver impureza, Deus não está presente. Então, a gente precisa ser puro para a glória do Senhor e para a permanência dele em nossa vida. Terceira afirmação: Jesus nos influencia a crescer para nos tornar habitação de Deus no Espírito. Acrescentou um pouco, né? Porque no anterior estava falando sobre santuário, agora fala sobre a habitação de Deus no Espírito. Parece que ele acrescentou uma pimentinha, que a gente chama de dependência. Você não vai mais viver pela carne, você vai agora se deixar influenciar pela presença do Espírito Santo em sua vida. E essa presença do Espírito Santo, ela deve te reger, como um regente faz com um coral. O Espírito Santo deve fazer na nossa vida, como verdadeiramente a gente aprendeu o alfabeto, todas as letras do A a Z, numa sequência lógica para nós. O Espírito Santo tem que começar a comandar em nós, em nome de Jesus, amém? Assim a gente vai crescer de uma forma que agrade a Deus, nos deixando influenciar pelo próprio Jesus Cristo na nossa vida. Quem crê? Com essa influência, tanto o meio quanto o fim agradarão a Deus. Vocês já ouviram essa frase já hoje? Já. Eu disse, com essa motivação, tanto o meio como o fim agradarão a Deus. Agora eu estou dizendo, com essa influência, tanto o meio como o fim agradarão a Deus. E ainda vai ter uma terceira afirmação como essa. Falei sobre a motivação correta? Falei sobre a influência correta para crescer de forma agradável a Deus? Agora eu vou falar uma terceira afirmação. Atitude correta para crescer agradando a Deus. Para que o nosso crescimento agrade a Deus, não podemos ficar recebendo apenas e esperando mais dele. Não é assim, não tem como crescer. Você vai ser um receptáculo que vai inchar. E muita gente pode inchar demais e não vai crescer de fato.
Tome muito cuidado. Precisamos ter iniciativa, atitude. E essas iniciativas e atitudes precisam ser intencionais, ter ações intencionais para atingir o objetivo. Vejamos o último trecho do texto bíblico que lemos em Efésios 4, versículo 15 e 16. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Agrada a Deus a nossa atitude para promover o nosso próprio crescimento. Agrada a Deus a nossa atitude de uma forma que promova o nosso próprio crescimento. Não fique somente recebendo. Você precisa de atitude para a glória do Senhor. Deus quer a sua atitude, a sua iniciativa. Tem irmão dormindo aí do seu lado? Está acordadinho, tem certeza? Diz para ele, Deus quer que você tome atitude na sua vida. E atitude corretas. Para agradar a Ele. A gente tem duas passagens bíblicas no Antigo Testamento que eu quero trazer aqui para a gente finalizar isso com chave de Cristo. Esdras capítulo 7, versículo 10 e Êxodo 14, 15. São duas passagens lindas e maravilhosas. Eu acho que eu estou aqui ajudando a diaconisa Laudeci. Cadê ela? Está lá atrás, né? Diaconisa Laudeci gosta muito desse tipo de passagem bíblica. O texto diz assim, o primeiro, Josué 7,10. Então disse o Senhor a Josué. Como é que disse? Josué. Eu disse Esdras, foi? Agora depois que eu vi, que tem uma passagem bem parecida em Esdras mesmo, mas me desculpe, me perdoe. Eu citei o seu nome, minha diaconisa, ela apareceu ali no... Então disse o Senhor a Josué, não fique prostrado, se levante, homem. O que é que você está fazendo aí prostrado? Olha que a situação estava difícil, né? Josué recebeu a incumbência de liderar o povo de Deus. Foi. Moisés partiu. Josué foi colocado na frente. Deus teve que dar uma focinha. Chegou para ele e disse, deixe de ser mole, seja forte e corajoso. Foi assim mesmo. Está entendendo? Olha, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Logo de frente, de cara, ele tinha que enfrentar a muralha poderosa de uma cidade chamada Jericó. Muito bem. Intransponível. E a muralha foi derrubada sem que ele lançasse uma flecha contra o muro. Mas o camarada acreditou. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Muito bem. Ele acreditou, ele se alegrou. A segunda cidade era uma cidade que doía. O nome dela era Ai. Isso. O nome da segunda cidade era Ai. Aí mandou os espias lá, os espias, não precisa mandar o exército, não, manda somente os 2.000 homens, que está resolvido. Mandaram os 2.000 homens, conforme o conselho dos espias, mas o povo estava em pecado. Foi, rapaz, o povo cresceu como rabo de cavalo. Perdeu, caiu da graça, perdeu a força de papai do céu, foi para a guerra sem a dependência divina, se deu mal. Aí aqui estava Josué chorando, com o rosto em terra,
Aí Deus disse a Josué: levanta-te, homem, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Já se inteiraram da história? Segunda história, Êxodo 14, versículo 15. Está aí no telão, vocês leem para mim, por favor? Como é que diz? Por que clamas a mim? Saiam daí, se encaminhem, marchem. Vocês têm uma direção, vamos embora. O que era que Deus queria de Josué e o que era que Deus queria do povo de Israel? Atitude. Quem crê? Era a atitude, não era qualquer atitude, né? Porque eles estavam tendo uma atitude, prostrar-se diante de Deus. É uma atitude, vocês concordam comigo? Mas não era uma atitude correta. Ele queria atitude correta. Tinha que ser a atitude certa. Ficar prostrado diante da dificuldade atrofia o crescimento. Para crescer, você tem que se levantar. Não fique prostrado a vida toda. Mexa-se, homem. Você vai se entregar à enfermidade. Você vai sentar e você vai se entregar a ela. Você vai se entregar à depressão. Você vai se entregar ao desânimo. Você vai se entregar às palavras contrárias na sua vida. Você vai se prostrar. Deus está dizendo para você que essa não é a atitude correta. Deus quer que você se levante. Ficar apenas clamando também não promove crescimento. Embora Jesus, o próprio Deus disse, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas vai ficar só clamando? Tem que ter o quê? Atitude correta. Para a glória do Senhor. Clamar já é uma atitude, mas Deus quer que você vá além. Pastor, eu vou passar no Enem. Ore por mim para eu passar no Enem. Como é que estão as suas notas? Estão muito boas. Sou o primeiro da minha sala. Como é que estão os seus colegas das outras turmas? Estão bem, mas eu sou o melhorzinho da minha escola. Então eu quero que você ore por mim, para ser aprovado no Enem. Oi? Vai estudar, cabra. Eu vou orar. Mas só orar. Vai estudar. Esse caminho já foi estabelecido, amém? Você não pode se desviar dele, não. Você vai ter que trilhar ele. Trilhar o caminho dos estudos, se esforçar, queimar as pestanas, isso mesmo, estude, pague o preço, em nome de Jesus, pague o preço. Por quê, pastor? Porque vai valer a pena, é a atitude correta. Aí estava lá Moisés, clamando ao Senhor, Faraó com seu exército, o mar vermelho à frente, e Faraó foi clamar a Deus. A mesma coisa a gente viu. A atitude dos discípulos diante de uma tempestade no meio do mar. Foram tentar tirar a água. Tentar tirar a água. Jogava. E quanto mais jogava a água para fora do barco, mais entrava água no barco. De forma que eles não iam conseguindo dar conta. E eles foram e chamaram Jesus. Foi parecida a história, não foi não? Foi muito parecida a história. Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez o quê? Bonança. Muitas vezes a gente quer somente clamar. Eu quero que todos aqui sejam homens e mulheres de oração. Se dediquem à oração. Mas lembre-se, a oração tem a parte de orar e tem a parte da ação também. Você precisa agir em nome de Jesus.
Haja homem, tenha atitude, mulher. Vai na direção do que Papai do Céu quer para a sua vida. Não fique esperando, não, mas precisa primeiro isso acontecer. Vai, faz a coisa acontecer em nome de Jesus. Deus quer que você reaja. Clamar só não vai resolver. Precisamos marchar, ir na direção apontada por Deus. Vai nessa tua força, disse o Senhor a Gideão. Vai nessa tua força, diz o Senhor àqueles que hoje estão aqui na segunda igreja batista em Igaraçu. Vai nessa tua força. Você precisa se mover do lugar. Não é só uma questão de se levantar, mas começar a marchar, ir na direção que Deus quer na sua vida, com atitude como essa. Tanto o meio quanto o fim agradarão a Deus. Isso. Como vimos, não é apenas crescer, mas sim crescer agradando a Deus. Para fixar tudo o que recebemos hoje, vamos recapitular. Primeiro, quero ressaltar a necessidade de motivação. Pois sem motivação não há mais nada que te faça crescer e se desenvolver na vida. Que a palavra e o amor de Deus sejam motivações suficientes para buscarmos o crescimento que o agrade. Segundo, também é necessário enfatizar que o crescimento agradável a Deus precisa ser através da influência do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o agente de crescimento estabelecido por Deus. Deus não estabeleceu nenhum outro, não. Deus estabeleceu Jesus, e é Jesus que deve influenciar tudo na nossa vida. Só assim nós iremos crescer de uma forma que agrade a Deus. Terceiro e por último, mas também importante, é necessário a nossa participação ativa, nossa atitude, nossa iniciativa no processo de crescimento com vistas a agradar a Deus. Só assim nós vamos conseguir esse crescimento e nós vamos passar de nível espiritual. Você precisa extrapolar os seus limites, quebrar os seus paradigmas. Crescer implica em esforço. Crescer para Deus implica em entrega de vida para a glória do Senhor. E você que está aqui esta noite, você foi convocado por Deus, porque Deus não quer nenhum de nós pequeno, mas quer que sejamos grandes na presença dEle. Que aceitemos o desafio de crescer agradavelmente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vou convidar o grupo para louvar um hino especial. Enquanto isso, eu quero que você que está aqui, imagine ou relembre tudo o que foi visto, motivação, influência e atitude que devem promover o crescimento que agrada a Deus na nossa vida. Motivação. Se você não se encontra mais motivado, eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você. Isso mesmo. Deus não abre mão de você. Deus morreu por você na cruz do Calvário. Você é importante para Ele. Você precisa ver aquilo que Deus planejou para a tua vida de uma forma muito especial. Mas você só vai dar o passo de crescimento se você se sentir motivado em Cristo Jesus. E a única forma de se sentir motivado é se você acreditar nessa palavra. Jesus te ama e te quer bem. Ele tem empenhado todos os esforços necessários para o teu crescimento, para que a tua vida tenha significado. Deixe Deus agir na sua vida. Ele quer ser teu influenciador. Ele quer estar participando das tuas escolhas, participando do teu caminhar. Isso. Ele quer ser companheiro de viagem na tua vida. Ele quer participar de tudo em você. Ele quer te influenciar através
da presença dele em você. Deixa o Senhor agir na tua vida, em nome de Jesus, mediante a motivação e a influência correta. Agora, o que precisa de mim e de você é uma atitude que corresponda àquilo que Deus está investindo na nossa vida. Saia da procrastinação, saia do marasmo, saia da mesmice. Deus quer mais na tua vida. Vamos ficar de pés nesse instante em nome de Jesus. Irmãos, deixar na cruz tudo, seu sofrimento, a tua dor, a tua ira, o teu cansaço, né? Que o Senhor possa usar você nesta noite para que a influência do sangue derramado na cruz do Calvário possa fazer diferença na sua vida. Vamos cantar. Eu quero ouvir todo mundo cantando, tá certo? Quero ver todo mundo cantando. Vamos cantar. Primeira parte que vai cantar a igreja, tá certo? Faz. Sua morte ali na cruz. Sua morte ali na cruz carregou a minha dor. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Isso de forma motivada, em nome de Jesus. Vou pra você, seu amor. Vamos começar de novo. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou deixar na cruz
Se porventura tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, mas encontrou nessas palavras motivação, sentiu agora que Jesus Cristo estava influenciando, e crer que precisa tomar a atitude correta, eu vou te dizer qual é a atitude correta a tomar. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega todo o teu ser ao Senhor. Você também que estava afastado, quer hoje voltar à comunhão, se sentiu motivado, influenciado pelo próprio Jesus Cristo, toma essa atitude correta em nome de Jesus. Vem para Cristo. Ele é o autor e consumador da tua fé. Deixa Cristo reinar na tua vida poderosamente. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, ou voltar para Cristo, se reconciliar, tomar essa decisão alegre e feliz, levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Se porventura tem alguém corajoso o suficiente para dizer: eu não quero mais permanecer do mesmo jeito, eu quero o novo de Deus na minha vida, eu quero andar motivado, viver motivado, eu quero ser influenciado não pelas minhas decepções, quero ser influenciado pela esperança que há em Jesus Cristo. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Se porventura tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, levante uma de suas mãos corajosamente. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou alguém que está afastado, quer hoje voltar, vem para Cristo, levante uma de suas mãos corajosamente. Não se envergonhe. Atitude não é uma atitude de vergonha, uma atitude de coragem, de vida, de quem sentiu que Deus falou consigo, ou aquele irmão mesmo, que estava passando por séria dificuldade e vinha da igreja, não estava sentindo mais nada, o culto estava ficando difícil, pesado, sentiu hoje motivação, influência da parte de Cristo. Toma atitude, se derrama diante do Senhor em nome de Jesus. O novo de Deus também é para você. O Senhor está disposto a fazer tudo o que é necessário para que você cresça e se desenvolva. Mas não apenas cresça, mas permaneça crescendo para a glória de Cristo Jesus. É isso que Deus quer de você, com o seu chamado, com o seu dom especial, com o seu ministério. Deus quer fazer a diferença na tua vida. Mas para isso você tem que deixar que a motivação correta, a influência correta e a atitude correta sejam a parte integral da tua vida. A parte integral que promova esse crescimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Querido e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos, te exaltamos, ó Deus,